Um dos grandes perigos quando você não se conhece, quando você não se autoconhece, é que você acaba sendo dominado e controlado pelos seus próprios medos. O que define você em termos de medo? Se você não se conhece, você vai acabar se reduzindo a um espaço muito limitado por causa do medo que você tem. Conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm um medo imenso de ficarem sozinhas. E eu vou dar uma dica para você a respeito de medo. Freud já dizia que onde há medo, há desejo. O que significa isso? Quando você tem muito medo de uma coisa, você acaba produzindo essa coisa na sua vida. Por exemplo, você tem tanto medo de ficar sozinho que você, quando você vai se relacionar com as pessoas, você mete os pés pelas mãos, sabe? Você acaba falando uma besteira, parece que você é traído por esse medo seu. Já aconteceu isso com você? De você falar assim, puxa, não tinha nada a ver com o que eu ia falar, eu acabei falando isso. Não sei onde que me veio à cabeça aquilo. Eu fui abduzido na hora e falei uma coisa lá que não tinha nada a ver comigo, nem era eu que estava respondendo. Parece que tinha outra pessoa respondendo por mim. É o medo. O medo, ele nos cega, né? Nos deixa confusos, nos deixa agindo pela metade. Por isso, onde há medo, há desejo. Não é que eu tenho vontade de me trair dessa forma. É que eu acabo fazendo isso naturalmente. Eu estou com tanto medo que eu sou dominado pelo medo. Eu paro de raciocinar. Por exemplo, se você tem muito medo de ficar sem emprego, você acaba tratando as pessoas com um zelo tão demasiado que as pessoas cansam de você e acabam mandando você embora, né? Você é tão ciumento num relacionamento que a pessoa não aguenta mais você e acaba terminando o relacionamento. Então aquilo que você quer zelar demais, você acaba sufocando, né? Você diz assim, puxa, eu tenho medo demais de perder a confiança dos meus filhos. E aí você vira aquele pai, aquela mãe controlador, sabe? Que fica no pé do filho o tempo todo, e o que ele acaba fazendo? Acaba evitando você com todas as forças. Então, onde há medo, há desejo, ou seja, você acaba provocando aquilo que você tem mais medo sem querer. Um filme que eu acho que ilustra muito bem é um filme do Batman, chamado Batman o Começo, né? É muito legal esse filme porque o Wayne, quando era pequeno, né, o que se tornou o Batman, o Wayne, quando era pequeno, ele caiu num poço cheio de morcegos. E ele ficou apavorado com tudo aquilo até que o pai dele o resgatou do poço. Porém, depois disso, ele passou a ter um medo exagerado de morcegos. E quando ele cresceu, ele ainda tinha esse medo de morcegos. E ele foi, então, aconselhado de que ele deveria se tornar o seu maior medo. Então, ele se tornou o Homem-Morcego, o Batman, né? E é interessante que depois que ele se tornou o Batman, depois que ele se tornou o seu maior medo, ele, então, aparentemente deixou de ter medo de morcegos, porque ele próprio era um morcegão, né? Então, ele parou de ter esse medo. Então, a lógica é que a gente confronte, que a gente perceba, que a gente compreenda através do autoconhecimento qual é o nosso maior medo. Não necessariamente que a gente vá assim às cegas, né? Cada um sabe o seu limite e cada um sabe o que suporta. Mas o importante é que você precisa se conhecer, porque você precisa enfrentar os seus medos. Se você tiver um grande medo, ele vai acabar controlando todas as áreas da sua vida por tabela. De alguma forma, esse medo vai se infiltrar em muitas áreas da sua vida e vai bloquear você de crescimento. Então você precisa se conhecer, precisa mapear as áreas de medo suas, sabe? Essas que você vive querendo corrigir e fazer melhor e você fala, parece que eu fui abduzido, não sei o que eu fiz, não sei por que eu agi daquela forma e eu acabei me perdendo pessoas, perdendo situações, perdendo o emprego, perdendo. Quando você vai com sede demais ao pote, sabe? E você acaba botando tudo a perder. Então, você precisa entender que o autoconhecimento pode livrar você dessa autossabotagem. Eu quero contar uma experiência minha que talvez ilustre para você nunca mais esquecer.
Eu já contei diversas vezes para vocês que eu tinha uma fobia social bastante grave. Eu tinha muita dificuldade somente de pensar e vencer uma questão assim social, né? De falar com alguém diferente, de me expor, de falar com pessoas novas. Eu tinha um taquicardia, meu coração acelerava, eu transpirava, eu ficava horrorizada, eu me transformava. E nós somos tentados a pensar que eu sou assim e vou morrer assim. E não é verdade. A nossa mente ela é muito poderosa e capaz de mudar o padrão quando nós permitimos fazer um programa novo para colocar na nossa mente. Através do autoconhecimento nós podemos fazer isso. E eu me lembro quando eu estudava, quando eu fazia faculdade, as pessoas ainda tinham a capacidade de me tratarem de um jeito que eu não gostava de ser tratada. Lá no íntimo eu não gostava, mas eu também não sabia me defender, porque eu não conhecia um caminho diferente. Então, toda pessoa que ela se sente muito insegura, muito pequena consigo mesma, as pessoas tendem a tratar ela de um jeito que ela não gostaria. E isso acontecia muito comigo. Algumas explorações, né? Eu acabava fazendo algumas coisas demais para algumas pessoas. E tudo porque eu desejava muito que as pessoas olhassem para mim como alguém importante. Então eu tinha um medo, que era não ser importante para os outros. Isso é muito perigoso. Quando nós temos medo, nós acabamos fazendo o quê? Acabamos pedindo para sermos colocados a escanteio. E era isso que sempre acontecia comigo. Sempre aconteceu isso comigo em muito tempo durante a minha vida escolar. De colegas, até professores mesmo, me fazerem pedidos abusivos, né? Ou fazerem com que eu fizesse todo o trabalho deles, ou alguma coisa desse tipo. E eu não sabia me defender. Mas havia uma colega minha de faculdade que no primeiro ano ela costumava me tratar de um jeito que eu não gostava mesmo. E essa pessoa, para mim, a meu ver, ela era bem-sucedida, ela já era casada, já tinha uma situação de vida muito infinitamente melhor que a minha, tudo mais definido que a minha vida. Eu era simplesmente uma estudante muito perdida, muito tímida, muito amedrontada com a vida, e eu sofria muito bullying dela. Por exemplo, ela falava assim: essa roupa não combina com você, você devia usar tal roupa. E muitas vezes, quando eu, na faculdade, naquela época, pelo menos, a gente podia, na época do calor, ir de bermuda ou de saia, e ela me falava sempre das minhas pernas. Sempre me falava das minhas pernas. Ela dizia: como é que você tem coragem de usar essa roupa se você tem as pernas muito finas? Toda vez, quase invariavelmente, quando eu ia com as pernas aparentes, ela me falava alguma coisa semelhante. E eu simplesmente me encurralava num cantinho, nada respondia, eu não tinha forças para responder. Eu simplesmente tinha um eco, na voz dela eu tinha um eco daquilo que eu já pensava, que estava tudo errado comigo mesmo. Então ela prosseguia fazendo desse jeito, isso por muito tempo. Mas o meu autoconhecimento ele foi prosseguindo. Por eu estudar psicologia, eu fui me conhecendo melhor, fui entendendo falhas de caráter, fui entendendo qualidades também, fui tomando coragem para ir devagarinho, aos pouquinhos, me arriscando e fazendo uma pergunta ali, uma pergunta acolá, fazendo um comentário. Eu comecei a sentir que as pessoas se interessavam pelo que eu falava, havia professores que também me viam como uma pessoa inteligente, eu comecei a me arriscar um pouco mais. No terceiro ano, no começo do terceiro ano, aconteceu um episódio muito interessante. Essa mulher que fazia esse bullying comigo, que reparava sempre nas minhas pernas, ela veio entrando pela porta. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela veio entrando de vestido, mas pela primeira vez eu consegui ver essa pessoa. Pode acreditar em mim. É estranho, não é? Mas eu estava inconsciente. Eu vinha por todo aquele tempo totalmente inconsciente, porque eu estava tão focada nos meus defeitos e focada também em olhar que ela estava me falando um defeito e que eu era um defeito ambulante, que eu nunca havia reparado nela. Ela estava do meu lado, mas eu não a via. O nome disso é inconsciência.
Tem diversos tipos de inconsciência, né? Estar dormindo é um tipo de estar inconsciente. Tem o inconsciente de Freud, né? O consciente, subconsciente e inconsciente. Tem várias maneiras de se falar do inconsciente. Uma delas é essa. Eu estou vivendo pela vida, eu estou indo pela vida, mas não estou consciente do que está acontecendo à minha volta. E eu não estava consciente, porque como ela focava o defeito em mim, eu também focava o defeito em mim, jamais tinha olhado para ela. Naquele dia, como eu já estava um pouco mais fortalecida pelo autoconhecimento de algum tempo já, pela primeira vez eu a vi de verdade. Eu olhava, mas não via. E naquele dia, pela primeira vez, eu vi que ela tinha as pernas desproporcionais, né? Então, da cintura para cima, ela era magrinha, tinha até bem cinturinha, e as pernas dela eram desproporcionais à parte de cima. Ela tinha as pernas grossas demais, principalmente na área do quadril e das coxas. E pela primeira vez eu pude ver isso. Eu estava consciente. O autoconhecimento e um pouco menos de medo de enxergar, porque às vezes a gente tem medo do pior acontecer. E se eu enxergar e se eu começar a ver os outros, eu vou começar a ver que são melhores ainda do que eu pensava e vai piorar ainda mais a minha vida? Então, o grande medo nos faz cegar para aquilo que poderia até melhorar a nossa convivência com os outros, ou seja, ver que todo mundo tem defeitos e qualidades. E naquele dia eu pude ver que ela tinha essa questão com as pernas e que muito provavelmente ela botava defeito nas minhas para aliviar os dela. Isso acontece muito. E muitas vezes nós não percebemos porque estamos inconscientes. Muitas vezes as pessoas nos desclassificam para tentar se classificar através de nós. Naquele dia eu pude perceber isso. Será que eu precisei falar para ela? Não, eu nunca precisei tocar no assunto. A partir daquele dia em que eu estava consciente, ela jamais mexeu comigo de novo. Jamais botou um defeito na minha questão física. Ao contrário, ela passou a me elogiar. E até mesmo me falava, você é inteligente, eu te admiro, você é inteligente, você é bonita. A partir daquele dia, alguma coisa mudou e eu não precisei falar nada. Mas o que mudou, Lucilene? O que mudou foi a minha consciência. E quando eu mudo a minha consciência, eu mudo a minha postura. Exatamente, foi isso que mudou. A minha postura perante a vida, perante as pessoas, o meu olhar para as pessoas mudou. Então, o olhar delas para mim também mudou. A partir do momento que eu comecei a ter consciência, minha voz parou de ser engolida, porque eu tinha uma voz engolida. Eu não olhava nos olhos das pessoas. Eu tinha um ritual de me mostrar a coitadinha. Eu tinha um ritual de me mostrar assim, ó, tô aqui, pode pisar que eu deixo, eu sou seu tapetinho. E aí, é claro, as pessoas pisavam. E quando eu mudei a postura, a minha percepção, sem palavras, mudei a postura, ela mudou para comigo. E várias outras pessoas foram mudando, né? O respeito que eu tenho das pessoas hoje, né? Porque eu sou muito brincalhona, sou muito Lucilene, jeitão Lucilene de ser, né? Mas as pessoas têm respeito por mim, porque eu tenho uma postura que também diz, eu tô brincando, mas espera aí, né? Eu me respeito. Então as pessoas aprendem a respeitar também. Isso é muito importante. Se você parar para ter consciência, para perder um pouco do medo e para começar a ter consciência, você vai perceber então que a sua vida vai melhorar muito e você não precisa mudar no sentido de ficar falando para todo mundo, me respeite, hein? Porque se você precisa pedir respeito, é sinal de que você ainda não é respeitável, não é mesmo? Então, ser respeitável não precisa ter palavras, você não precisa pedir que o outro te respeite. Ele vai te respeitar, porque à medida que você tem consciência, sua postura sobre a vida e sobre as pessoas vai mudar. E vai dar uma nova referência para as pessoas conviverem com você. Isso vale muito a pena. Vá decodificando os seus medos e vá também tendo consciência em relação àquilo que mais te aflige. Eu, como tinha fobia social, meu maior medo era o de encarar as pessoas. O meu maior medo era de ser rejeitado, de que as pessoas me pusessem defeitos. E era tudo o que acontecia o tempo todo. E quanto mais
eu me vejo dona de mim mesma e com menos medo de perder os outros, menos eu perco, né? Eu vou refrisar uma coisa que eu sempre digo: eu não agrado a todo mundo e ninguém vai agradar a todo mundo, mas aqueles a quem interessa, aqueles que estão à minha volta e que me interessam estar convivendo, esses sim estarão comigo e estarão com você também as pessoas que você precisar. Você vai perceber, a partir do momento em que você decodifica os seus medos e que você tem consciência que a sua qualidade de vida vai mudar radicalmente. Depois você comenta comigo, eu quero saber tudo. É muito gostoso isso, esse feedback seu. E se o tipo de mensagens que nós temos trazido aqui é útil para você, não deixe de compartilhar. Há pessoas esperando por mensagens como essa para virar uma chavinha e fazer mudanças grandes na sua vida. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum detalhe.